sempre reclamando da vida, sempre se queixando das coisas. Por que isso, irmão? Dominado pela cobiça. Eu tenho que aprender a dar graça por aquilo que Deus me deu. Ah, mas Deus é injusto, pastor, porque Deus deu mais para o irmão do que para mim. Ei, está faltando alguma coisa? Se você é fiel a Deus, Deus cuida de você. Nós temos que aprender, entender, irmãos, a distância de ter aquilo que se quer e ter aquilo que se precisa. Eu posso dizer assim, ó, eu tenho tudo que preciso. Não tenho tudo que quero, porque eu tenho alguns projetos. Agora, se vem, amém. Se não vem, amém também. O importante, irmãos, é que Deus cuida de nós cada dia. Então, quem é dominado pela cobiça, ele acaba, irmãos, sofrendo decepção. Se decepciona. Sabe por quê? Pessoa que é cobiçosa é assim, ó. Ela coloca na cabeça a que vai comprar um carro. Aí ela vai lá, batalha, corre, chuta daqui, bate aqui, faz hora extra, faz bico aqui, isso aqui, ali, pá. Compra o carro. Aí ela comprou o carro, tá muito bem. Aí passa um outro carro por ela. Aí ela olha o outro carro, quero aquele. E aí aquilo que ela sonhou tanto para ter já perdeu o sentido. E aí olha para dentro do carro decepcionado. Por quê? Porque agora ele já foi dominado pelo desejo moderado e ele não quer mais aquele carro, ele quer o outro que ele viu. Então, a aquisição daquele carro já é para ele uma decepção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muita gente que se decepciona por causa da cobiça. Amém? Vamos adiantar. Um terceiro problema, irmãos, é a insensatez. A cobiça gera insensatez. Alguém lê para mim Jeremias, capítulo 17, versículo 11. Jeremias, capítulo 17, versículo 11. Quem encontrar, possa ler para mim. Uma perdiz que ajunta ovos que não chora. Assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias. As deixará e no seu fim se fará insensato. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que é mal adquirido, irmãos, ele é mal usufruído e não é permanente na nossa vida. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que elas têm um hábito muito complicado. Você já talvez conhece alguém que você não pode emprestar uma ferramenta para ele. Porque se você emprestar a ferramenta, não volta. Eu conheci pessoas que perderam o emprego porque quando iam para casa, levavam o sabonete que estava no vestiário da firma. Então, besta que levava o sabonete que estava aberto. Tem gente que sai do canteiro de obra e se passar um detector de metal nele, ele fica porque os bolsos estão cheios de prego. Sim, mas não acontece isso? Você já pode pensar que uma empresa tem que botar segurança para fazer uma revista do funcionário antes de ir embora para casa? Aí o que acontece? Perde o emprego por causa disso. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque aquilo que a gente ajunta que não é nosso, não fica com nós. A perdiz vê os ovinhos, né? Choca. Agora lá chocou, não sei se chocaria, por exemplo, o ovo da galinha d'água. Vamos botar aquela choque. As galinhas d'água lá, saracura, descascaram, vão ficar na volta da perdiz? Não vão embora. Então não adianta, irmão, a gente ser dominado por esse desejo e querer ajuntar aquilo que não é nosso.
Não funciona dessa maneira. Os irmãos estão entendendo? Não funciona. Tá? Aquele que enriquece com o que não é seu, não vai possuir até o fim. Isso aqui, irmãos, era a regra moral de uma sociedade. Eu me lembro de ouvir isso aqui da boca do meu avô, pai da minha mãe. E ele não era crente. Ele não era crente, mas ele dizia para mim, eu lamento que aquele homem não durou mais. Né? Se ele tivesse durado, tivesse tido mais tempo de vida, eu tinha aprendido muito mais coisa com ele. Porque o pouco tempo, irmãos, que eu convivi com ele, dos meus 6 anos até os meus 10 anos, muita coisa que ele falou eu tenho guardado dentro de mim. E ele sempre disse, meu filho, o que é mal adquirido é mal gasto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão, porque é uma verdade bíblica. Amém? O quarto problema gerado pela cobiça, apostasia. E eu quero que alguém leia para mim, por gentileza, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quem encontrar possa ler, por gentileza. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Bom, esse tipo de cobiça, irmãos, que leva, entendeu, à apostasia, é algo que está muito comum nos nossos dias. Vamos ser sinceros? Você já viu como abre igreja todo dia? Já não tem mais nome para colocar nas igrejas. Não tem mais nome. Entendeu? Porque todo dia abre igreja. São Paulo, uns anos atrás, eles tiveram que lançar um decreto, tá? Para barrar a abertura de igreja, porque todos os dias 30, 40, 50 novas denominações que surgiam. Por que isso? Porque tem uma revelação de Deus? Alguns eu acredito que sim. Mas a maioria é por causa da cobiça. Porque algumas pessoas fazem uma conta assim, ó. Bom, a igreja tem tantos membros, tem tantos dizimistas, arrecada tanto. Esse negócio da dinheiro. Daí sai da igreja e abre uma igreja para si. Aí você vai ver lá, prega a palavra, prega nada. Porque o negócio não é levar salvação. O negócio é reunir o povo para ganhar dinheiro. Não está cheio de gente aí fora vendo isso? Nós não somos melhor do que ninguém, irmão. Mas eu quero ver um cabra vir para uma cidade que não conhece ninguém e um bando de gente chegar na porta da igreja para querer congregar e você precisando de recurso financeiro para você dizer assim, não, tem que mudar. Não, para mudar eu não congrego, então eu não congrego. Vai embora. Não é o que nós muitas vezes vemos aqui, presidente. O senhor que está desde o início aqui foi a primeira pessoa que falou com nós. A maioria. O presbítero Renato está aqui, foi o primeiro membro que congregou com nós aqui em Bagé. Quanta gente vocês já viram que veio aqui e não ficou? Teve gente aqui, irmãos, que veio aqui, chega 2, 3 meses e entrega o dízimo. E depois pede para congregar. Acha que eu vou me vender por causa do dízimo. Não! Porque, irmãos, eu não sou cobiçoso. Eu preciso do dinheiro para viver. Agora é o seguinte, se eu conseguir me manter do altar, amém. Se não conseguir, eu vou trabalhar. Pronto. Agora, eu não vou deixar me dominar por causa disso. Os irmãos estão entendendo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você lembra daquele jovem rico que foi ter com Jesus? O cara era um abajulador, né? Acostumado a receber elogio, porque quando você tem dinheiro, o que não falta é amigo na tua volta, o que não falta é gente para sentar e comer churrasco com você.
Aí aquele homem acostumado, irmãos, com elogio, chega para Jesus e, bom mestre! Aí Jesus já dá um solaço nele. Né? Por que me chamas de bom, se não tem somente um que é bom, a não ser Deus? E ele já sente que a conversa pegou para outro. Aí assim, bom, agora eu vou dar uma de humilde. Aí ele pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus assim, obedece os mandamentos. Aí ele se dá uma de dissimulado. Pergunta, quais? Aí Jesus repete os mandamentos, menos o sábado. Aí diz assim, se é isso, então eu estou com a minha salvação garantida. Porque isso eu obedeço desde criança. Aí Jesus olha para ele assim, falta uma coisa ainda na tua vida. O quê? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E depois tu me segue. A Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu pergunto para os irmãos, vocês encontram na Bíblia Jesus colocando essa condição para mais alguém? Eu não encontrei. Foi somente para aquele jovem que Jesus falou isso. Por quê? Porque aquele jovem, irmãos, amava demais o dinheiro. Ele era crente. O texto diz que ele era crente. E Jesus não disse assim, não é bem assim. Tu não obedece aos mandamentos. Jesus então consentiu quando ele disse, olha, eu obedeço isso aí desde o início da minha vida. Então aquele jovem era crente. Só que ele era um jovem, irmãos, era um crente avarento. Era um crente agarrado no dinheiro. E quando Jesus colocou ele à prova, para ver se ele amava mais a Cristo do que o seu dinheiro, ele rodou na prova. Os irmãos estão entendendo? A cobiça, irmãos, leva a pessoa à apostasia. E eu posso dar um exemplo para vocês. Eu conheci pessoas que quando saíram da empresa, presbiteriana, e aí receberam a indenização, saíram da igreja para não entregar o dízimo. Por quê? Você imagina, eu saio da igreja, eu pego 10 mil de indenização. Uma coisa é eu dar R$100 de dízimo, outra coisa é eu dar R$1.000 de dízimo. Aí eu começo a olhar para o milão, quanta coisa eu posso fazer com esse milão? Vou dar para o pastor? Não vou dar, pastor. Pastor, vou botar gasolina no carro, pastor vai para o restaurante, com meus milão, não, mas meus milão não. E lá bota os olhos no milão e pensando. E aí o que ele faz? Eu vou tirar uma folga de Jesus, eu fico 2 meses fora, daí eu gasto meus milão, não dou para o pastor e depois eu volto. E daí chega, irmãos, com a cara esfarrapada, conta uma história triste, e aí a gente faz de conta que acredita. Aí o que acontece? Vai o milão e vai os outros 9 mil. Porque o diabo vai lá e come tudo. Os irmãos estão entendendo? Apostatou-se, porque o que quer dizer a palavra apostasia? Mudou o sentido. Então Deus está dizendo é assim, mas por causa do amor ao dinheiro, eu faço assim. Então olha um quarto mal que é gerado pela cobiça. Tá, irmãos? A apostasia. O quinto, miséria. Todo cobiçoso ele acaba, irmãos, na miséria. Alguém lê para mim Tiago, capítulo 5, versículo 3? Carta Tiago, capítulo 5, versículo 3. Tiago, capítulo 5, versículo de número 3. O que encontrar, possa ler, por gentileza. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Está vendo o que diz aí o texto? A tua prata e o teu ouro enferruja. As tuas riquezas vão testemunhar contra ti no último dia. Há muitos anos atrás, irmãos,
eu li uma matéria de um senhor que ele surtou. Por que ele surtou e acabou, irmãos, no sanatório? Ele economizava dinheiro, presbiteriano, só que ele não botava no banco. Ele literalmente guardava o dinheiro dentro do colchão. E ele encheu o colchão de dinheiro. Só que o que acontece? Já tinha trocado a moeda 3 vezes. E aí, quando ele precisou usar daquilo que ele ajuntou, ele abriu o colchão e tirou o dinheiro. Quando ele foi para gastar o dinheiro, não valia mais. Porque, irmãos, as coisas materiais, o que nós precisamos entender? As coisas materiais desvalorizam. Vocês estão entendendo? Tem muita gente, irmãos, que escolhe as suas amizades pela condição social que aquela pessoa tem. A minha casa, quando eu não era crente, e era, irmão, cervejada toda semana, churrascada toda semana, tinha fila na porta de casa. Agora, quando eu abandonei tudo isso e quando passei os meus estreitos, quem chegou lá para perguntar se eu precisava de 1 litro de leite com o filho meu? Ninguém. Então, irmãos, riquezas passam e atrai falsos amigos. Então a Bíblia deixa bem claro: prata e ouro enferruja e perde o valor. Pouco antes de nós ir embora de São João do Sul para cá, eu fiquei sabendo de um caso de um homem, irmãos, que era um dos homens mais ricos da cidade de São João do Sul. Empresário, bem-sucedido. O que aconteceu com aquele homem? Por causa da riqueza, o comentário era, irmãos, que ele era muito prepotente, descartava muita gente, sabe? Pessoa soberba. O que aconteceu na vida desse pobre homem? Apareceu um câncer no ânus. Sabe como é que foi os últimos dias desse homem? Sozinho dentro de um quarto, urrando desesperadamente de dor, e todo o dinheiro que ele tinha não trouxe cura e nem alívio da sua dor. Morreu em quê? Na miséria. Porque eu acho que pela saúde a gente é capaz de dar tudo que tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a cobiça, ela acaba gerando também a miséria. Por quê? Porque a pessoa foca em ter e esquece de ser. E é muito mais importante, guarde isso, você ser do que ter. Porque quando você tem, você até consegue alguém para ficar na tua volta. Mas não pelo que você é, mas sim pelo que você possui. Agora, quando você entende que o mais importante é ser do que ter, aí as pessoas ficam na tua volta, não pelo que tu tem, mas por aquilo que tu é. Vocês acham que nosso trabalho lá no Seival, o galpãozinho lá do irmão Patrick, está cheio de gente por causa de riqueza? Lá não tem piso no chão. Lá não tem luxo. Mas e por que as pessoas vão lá? Não é pelo que se tem, e sim por aquilo que é. Eles encontraram uma igreja diferente. Não estão entendendo? Vocês estão aqui hoje, não por aquilo que se tem, porque somos um templo humilde. Vocês estão aqui por aquilo que essa igreja é. Então o importante, irmão, é ser e não ter. Porque ter atrai falsos amigos. Agora, ser atrai pessoas sinceras. Quando as pessoas andam contigo por aquilo que você é, aí você pode confiar nelas. Amém? Vamos ver alguns exemplos de cobiça condenada. Meu Deus, as horas estão embora e eu preciso concluir esse texto.
Então nós vimos aqui, irmãos, 5 males gerados pela cobiça. Tem mais, se nós colocar na Bíblia, nós achamos mais. Mas eu separei esses 5 porque achei, irmãos, que abrangia uma boa área. Agora eu quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos de cobiças que foram condenadas por Deus. E a primeira, tá? Alguém lê para mim Jeremias capítulo 6, versículo 13. Jeremias capítulo 6, versículo 13. O que encontrar, posso ler por gentileza. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a variância, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha só. Primeira cobiça condenada por Deus. A cobiça dos profetas e dos sacerdotes. Irmãos, hoje, e eu digo isso com pesar no meu coração, há muitos homens que fizeram da igreja empresas da fé. Eu vi um vídeo ontem que me revoltou. E por que me revoltou o vídeo que eu vi ontem? Primeiro, eu vi alguém que está querendo judaizar a igreja. Tá? Manto de judeu no pescoço, né? Pastor com barbão. 3 pessoas supostamente possessas por demônio na frente do altar, e uma delas, segundo ele, possessa pelo tranca-rua. E daí vai ele assim, ó, vocês querem ver o que o diabo faz com o dinheiro de quem não é dizimista? Alguém me dá 10 reais aí que você não entrega o dízimo. Daí alguém chegou lá e deu. Ele botou na mão do demônio, Carlos colocou os 10 reais. Agora me dá 10 reais de alguém que é dizimista aí. Fiel. Aí alguém falou, e eu fiquei olhando, porque até o diabo pegar o dinheiro de quem não é dizimista e rasgar, até eu entendo que pode acontecer. Vou ver o que vai acontecer com os 10 reais do dizimista. Aí quando ele levou, ele pegou, quando ele botou os 10 reais do dizimista, ele não quis pegar, se jogou de bruço no chão. Tá? O que rasgou foi outro que eu vi hoje. Aí quando ele pegou, irmãos, e deu os 10 reais pro dizimista, e foi aí que eu me escandalizei, tá? O que o demônio fez? O demônio pegou os 10 reais e botou no bolso. Você... Imagina, ele é demônio, mas não é louco, né? Não rasga dinheiro, né? Então por que eles fazem isso? Por que eles manipulam as pessoas? Porque o negócio deles não é pregar o evangelho, não é levar a salvação. O negócio deles, irmãos, é enriquecer à custa da fé dos outros. Por isso que a gente vê tanta igreja, irmãos, pregando um evangelho que dá nojo. Porque não é o evangelho da Bíblia. Vocês lembram do camarada que caiu de paraquedas aqui? Quem botar 50 reais aqui, ó, eu vou ungir, vou profetizar na tua vida. Pensa numa vontade de pegar ele do cangote e tirar para fora. Mas aí tu escandaliza a obra, né? Pregou sábado, não pregou domingo. Entendeu, irmãos? Como você imagina? Nós temos um caso na igreja, né, de um camarada que frequentava aqui os nossos cultos. Um dia Deus me deu uma revelação assim, ó. Deus não está contente contigo. E ele levanta a mão. Terminou o culto, ele veio falar comigo. Esse engraçado, né, Cristiano? O que foi? Hoje de tarde eu estive num culto lá na igreja, uma igreja mundial, uma igreja grande aí, entendeu? Conceituada pela revelação, a capa de santidade, né? Uma igreja que ficou marcada por muitos milagres. Eu fui lá e o pastor que estava lá me entregou uma revelação que Deus estava se agradando de mim, se agradando da minha vida, e eu levantei a mão e confirmou, daí eu chego aqui agora e aí Deus disse que não está se agradando. Isso o que tu acha? Depois eu não sei, tu acha que Deus vai se agradar de ti, rapaz? Fumando, em adultério. Se Deus estivesse se agradando de ti, o que eu estou fazendo então na igreja? Papel de bobo?
Não. Se Deus vai se agradar de uma pessoa que está nessas duas condições, então o que Deus tem que fazer de mim então? Arrumar um trono para me botar do lado dele no céu? Agora, por que entrega essas profecias, irmão? Essas revelações? Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, o povo quer ouvir o que gosta, não o que precisa. A maioria das pessoas que frequentam os cultos querem ouvir o que gostam, não o que precisam. E quando ouvem o que precisam, aí diz, o pastor é ignorante. O presbítero pegou pesado hoje. Dirigente, pegou o carguinho e está se achando. Então, irmãos, tem muitos sacerdotes, esse é o problema antigo. Entendeu? Está lá, Jeremias, já no tempo de Jeremias, o que acontece? Quem profetizava pelo dinheiro. Profetizava, irmãos, pelo status. Você lembra de Micaías? Micaías profetizava a verdade e não uma bufetada. Aí os outros profetizaram mentira, churrascada. Não é assim que acontece hoje? Os profetas da mentira, você olha lá, é iate, é jet ski, é churrasco, é mansão, é piscina, relógio de ouro, anelão de ouro. E aí tem muita gente que olha isso, irmãos, e acaba indo pelo mesmo caminho. Agora, a Bíblia diz que mais vale um bocado seco e tranquilo do que uma casa farta e cheia de conteúdo. Então, a primeira cobiça condenada, tá? A cobiça dos sacerdotes. Todo aquele, escute bem isso, todos aqueles que querem fazer a obra de Deus por interesse de ter uma vida regalada, adquirir riquezas, vão dar conta diante de Deus. Porque ministério, irmãos, é chamada. Igreja não é comércio. Púlpito não é balcão de negócio. Os irmãos estão entendendo? Esse é o evangelho da Bíblia. Amém? Jesus pedia oferta. Jesus recebia dízimo. Mas Jesus não se vendia. Jesus não comercializava a sua palavra. Hoje os homens estão vendendo um evangelho, e pior, um evangelho barato ao Senhor, irmão João. Então esse tipo de coisa, irmãos, é condenado. E eu fico indignado. Indignado, porque aí tu vê multidão nesses lugares. Quando me falaram de um vídeo, eu fui pesquisar na internet e vi, fiquei assim, revoltado das pessoas dando R$100 para beijar os pés de uma mulher, de uma falsa profeta. Por quê? Porque lá eles ouvem o que querem, não o que precisam. Amém? Segundo exemplo de cobiça condenada. Alguém lê para mim Ezequiel 33, 31. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. O que encontrar, possa ler por gentileza. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue as suas varizes. O povo procurava o profeta porque achavam que poderiam ter lucro. Não podemos estar na igreja pensando somente na vida material. A teologia da prosperidade, irmãos, arrebentou com a igreja. Se nós olharmos a história recente da igreja, nós vamos ver igrejas, irmãos, que há 20 anos atrás eram conservadoras. Igrejas que eram referências. Igrejas que Deus abençoou elas